Quais ajustes você deve fazer no seu celular para melhorar a sua experiência com esse aparelho? Será que você tem que mexer no tamanho dos itens dentro do seu celular? Será que você tem que mexer no brilho? Será que você tem que mexer no tamanho da letra? No estilo da letra? A gente, para ter essa melhor experiência no celular, ou seja, no iPhone, a gente precisa passar basicamente por 5 temas, tá, pessoal? 5 temas. O primeiro, por que você deveria ajustar algumas coisas no celular para usá-lo melhor? Tema 2, como aumentar as letras. Tema 3, como aumentar os ícones. Tema 4, como alternar entre o modo escuro e claro. Você vai ver que vai ficar bem melhor. Tema 5, como colocar o brilho ideal no celular, ou seja, no iPhone. Galera, essa parte de você ajustar, né, o tamanho das coisas, o brilho, tá, o contorno, é fundamental. Por quê? Porque pensa lá quando você vai comprar um livro. Se o livro, né, eu já peguei, por exemplo, Bíblias, uma letra tão pequenininha que fica claro que não é para o público que tem alguma deficiência visual, como eu. E tem Bíblias com umas letras gigantes, enormes, né? Existe uma vantagem para um e para outro. A Bíblia pequena, ela é mais leve, né? Porque ela condensa ali as letrinhas pequenininhas. A Bíblia com letra grande, você tem que ter um pouco mais de força para carregar. No celular, isso não tem, tá, efeito. Então, se você tem no seu celular uma letra grande ou pequena, um ícone grande ou pequeno, um brilho ou um tipo de letra específico, ele não fica mais pesado por conta disso. Tá? Então, nós vamos mexer aqui numa parte, inclusive o pessoal tem um pouco de medo de mexer, que é a parte dos ajustes. O que eu posso trazer para vocês é a tranquilidade. Tudo que você mexer aqui não vai repercutir de maneira nenhuma de forma negativa. Você não vai desconfigurar nada, tá? Então, fique tranquilos que você vai mexer em algo que vai ajudar na sua experiência do celular e não vai atrapalhar em nada o seu aparelho. Ok? Então, por que você deveria ajustar algumas coisas no celular para usá-lo melhor? Por quê? Porque a sua vista vai agradecer. Tá? Ajustar brilho, tamanho, tipo de letra, o zoom, tá? Os ícones, tudo isso vai favorecer você ficar mais confortável em um aparelho que todos nós, cada vez mais, dependemos dele para resolver as coisas do dia a dia. Tá bom? O segundo ponto, então, é como aumentar a letra no iPhone. Então, vamos aqui para o meu iPhone. Vou dar um toque aqui primeiro, ó, em ajustes. Esse é o íconezinho, repito, não tem risco nenhum, tá, pessoal? Pode fazer com tranquilidade. Vou dar um toque em ajuste. O segundo ponto aqui é você, nessa janelinha, né, onde aparece seu nome, você tem que dar uma roladinha aqui para cima, para você encontrar a opção de tela e brilho, tá? Tela e brilho. Tá aqui, ó. Tela e brilho. Você vai dar um toque. Agora, você vai perceber que aqui, ó, tem tamanho do texto, tá? Então, eu vou dar um toque. E você percebe que aqui na parte de baixo, você tem aqui, ó, uma régua de tamanho. Essa bolinha aqui quase não aparece, branquinha aqui, ó. Vou até colocar minha bolinha em cima para ficar direitinho. Desculpa. Ela tem, coçando meu nariz, ela tem, na realidade, uma função específica. Se eu coloco a bolinha para a esquerda, eu estou diminuindo o tamanho. Se eu coloco mais para a direita, eu estou aumentando o tamanho. Então, ó, vou dar uma ajustadinha, vou colocar para a direita, ó.
Olha o que aconteceu aqui, ó. Existe uma prévia que você tá então acompanhando essa alteração. Vou botar pequenininho para vocês olharem. Ó, olha como fica pequenininho lá em cima, tá vendo? Ó? Olha como ficou pequenininho, bem pequenininho, tá vendo? Aqui, ó. Então, esse ajuste é um ajuste pessoal. Ah, Diogo, eu quero uma letra menor. Ah, não, eu quero uma letra maior, tá? Diogo, mas eu não lembro como é que você chegou até aí. Então, eu vou voltar no início e vou fazer com vocês. Tá vendo que todas as letras ficaram menores aqui? Como que eu faço para aumentar? Então, vou tocar agora no ícone ajustes, tá? Procurem, por favor, no iPhone de vocês o ícone ajustes. Tocou. Agora você vem aqui, ó, e toca em tela e brilho. Tá aqui. Você vê que a vista já reclama, né? Tamanhozinho muito pequeno. Agora você tem que tocar onde? Aqui, ó. Tamanho do texto. Tá aqui, tamanho do texto. Pode tocar. E na parte de baixo tem essa reguinha. Você vai procurar a bolinha branca, que quase não tá aparecendo. A minha tá aqui, ó. Tá? E vou arrastá-la para a direita, né? Acho que ali aquele tamanhozinho ali perto do máximo é o ideal para mim. Então, tô aqui, eu coloquei ela quase no final e tá tudo certo, tá? O tamanho que ela ficou tá aqui, ó. Aí quando eu voltar, né, eu vou voltar ao início. Olha como as letras, né, ficaram mais nítidas. Tá realmente excelente agora. Porque tava muito pequenininho, né, gente? Tava muito pequenininho. OK? Então, beleza, pessoal. Entenderam? Posso aqui agora riscar da lista como ajustar, como aumentar ou diminuir as letras do celular? Então, vou colocar aqui com vocês. Tá lá, ajusto aqui. E também vou ajustar as letras, né? Bom, mas o texto não é apenas o item que tem na tela, concorda? O texto não é um item, apenas o item que tem na tela. Você tem outros itens. Quais itens, Diogo? Por exemplo, você tem os ícones. Você tem os símbolos da tela. Você tem os botões. Então, aumentei a letra, mas os outros itens continuaram pequenos, Diogo. Não adiantou. Por isso, você tem uma coisa chamada zoom no seu celular. Então, quando você abre aí o seu iPhone, né? No ícone ajustes, vou tocar aqui em ajustes. Tocou. Aí você tem a opção aqui para acessar novamente a tela e brilho no mesmo lugar. Quando você toca, você faz o seguinte, ó, você vai deslizar essa janelinha para cima, tá? Para ver um pouco mais para baixo. Deslizei. Você pode perceber aqui, ó, que tem um que aqui embaixo? Zoom da tela. Para você poder aumentar os outros itens. Tocou. Agora você tem aqui, ó, texto maior e o padrão. Aí você escolhe. Vou colocar em texto maior. E vou tocar agora aqui em OK. Olha lá, usar ampliado irá reiniciar o iPhone. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque senão vai cair minha conexão aqui do iPhone. Tá? Mas é aqui que você amplia a tela. Embora ele esteja falando aqui, ó. Embora esteja falando aqui que é apenas o texto, mas não, ele impacta qualquer coisa da janela, tá bom? Ok? Então não vou aplicar isso, porque senão ia reiniciar o meu celular. Mas é nessa parte aqui que você altera, ó. Tá? Ele não vai alterar só o zoom da tela, não. Desculpa, o texto não, ele vai alterar também os outros itens. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, repetindo aqui. Primeiro, ajustes. Depois, tela e brilho. E depois, você dá uma deslizada para cima e você vai verificar que aqui embaixo tem um zoom da tela. Tocou, você vai lá e coloca no zoom que você quer. No padrão, que é o normal, ou no texto maior. Beleza, pessoal? Ok? Então, certo. Então, agora eu vou continuar porque esse assunto já foi falado.
voltar aqui a tela do computador. Vou riscar aqui. Como aumentar os ícones? Já está falado. Agora, existe uma coisa muito interessante, que é o modo escuro e claro. Tem gente que tem preferência de ver as coisas escuras. Tem gente que fica muito irritado quando é algo escuro. Talvez a pessoa não tenha nem percebido a diferença. Também tem isso. Mas eu vou mostrar a diferença para vocês e vou mostrar também a vantagem de cada um, tá bom? Vem aqui para a tela do meu iPhone e vamos nós. Então, ó, vou aqui em ajustes novamente. E aí você vai procurar onde? O item, vai deslizar para cima assim, ó. E vai procurar tela e brilho. Ok? E aqui em cima, tá vendo? Ó, clara e escura. Qual é a diferença, Diogo? Tá vendo que esse fundo aqui, ó, ele tá claro? Qualquer programa que você abra vai estar com esse fundo. E se eu alterar para escura? O fundo vai ficar escuro, vai ficar preto. Olha lá, ficou tudo preto. Qual é o melhor, Diogo? Depende daquilo que você se sente confortável em ler. Tá? Se é confortável para você ter um fundo escuro, faça isso. Qual é a diferença real? São duas. Primeiro, as letras ficam mais acesas. Você consegue ler um pouco melhor com mais conforto, né? Ela está ali bem acesa, o branco está na letra. Então você consegue ler com mais tranquilidade. E um outro benefício é que economiza bateria. Então, se você não quer gastar muita bateria, o modo escuro é bom. E o que vai estar aceso é apenas as letras, tá? E vai ficar bem acesa, inclusive. Tá ok? Entenderam? Então, você tem o modo claro e o modo escuro, que você ajusta aí. Você coloca um ou outro, tá? De acordo com a sua necessidade, tá? Vou repetir o processo para vocês pegarem novamente. Então, vamos lá. Primeiro passo, toque em ajustes. Segundo passo, toco em tela e brilho. Terceiro passo, você vai ajustar se quer claro ou quer escuro. Ok? Quero claro. Ficou tudo claro. Beleza? Bom, uma outra coisa aqui que eu não falei, que é interessante falar, é o negrito, pessoal. O negrito. O que acontece? Quando você vai escrever alguma coisa... Bom, aqui não tem uma caneta. Tá por aí. Quando você vai escrever uma coisa, existem canetas que fazem uma letra mais gordinha. Faz uma letra mais tinta, né? E existem canetas mais finas. Qual é a vantagem da caneta que solta mais tinta? A letra fica maior, mais visível. A letra maior não. O contorno fica maior. Fica mais grosso, né? Fica mais visível. Quando a letra ela é feita com aquela caneta fininha, o contorno fica fino e atrapalha um pouco a leitura, sim. Então, no celular também tem isso. Como eu posso colocar mais tinta nas letras? Que o contorno das letras fique em mais evidência. Isso chama-se negrito no celular. Então, quando você toca aqui, ó, em ajustes, novamente, depois em tela e brilho, você vai perceber que existe uma opção aqui chamada negrito. Tá aqui. Tá? E o negrito, quando você desmarca, as letras ficam mais apagadinhas. Elas ficam mais apagadinhas. Quando você marca, a tinta da letra fica mais pretinha, né? Quando eu falo preto, né? Mas se for azul, fica azul. Tá bom? Então, o negrito é um recurso interessante também para você usar. Tá? Você pode usar aí justamente para deixar as letras mais fortes, com mais tinta. Certo, pessoal? Ok? Então, vou voltar a minha listinha aqui. Estou sendo bem objetivo, né? Para vocês aprenderem de forma bem objetiva.
e vou riscar da minha lista como alternar entre o modo claro e o modo escuro. É o mesmo caminho e você vai lá e ajusta. Muito bem. Gente, agora, como colocar o brilho ideal no celular? O que acontece? O celular, ele tem um brilho. Aqui, ó, um brilho. Vou abrir aqui para vocês olharem. Ele tem um brilho. Ele pode estar brilhando bastante ou ele pode também estar... não está funcionando muito bem. Então, tá escuro. Olha só esse celular que eu vou alterar o brilho aqui, ó. Olha como é que tá escuro agora. Os ícones até estão aqui, ó. Mas está muito escuro. Não dá para perceber bem. Qual é a vantagem do brilho? Tá com ele muito alto. Tem locais que você não tem alternativa. E eu vou fazer uma pergunta a vocês. Depois você coloca nos comentários aqui. Quando você está no sol, você tem que aumentar ou diminuir o brilho? Você está no sol. Estou falando do celular. E quando você está no quarto escuro, você tem que aumentar ou diminuir o brilho? Quando você está no sol, você tem que aumentar o brilho. Por quê? Pensa comigo. É igual uma lâmpada. Se você tem uma lâmpada lá externa, né? Por exemplo, da portaria, da varanda. Se tá com aquele sol de meio-dia, você liga. Pessoal, a lâmpada não vai fazer efeito. Concorda? Já tá tudo claro. Só se fosse uma luz muito forte, competisse com o sol. E é por isso que, às vezes, você tá na rua e você não consegue enxergar bem o seu celular. Por quê? Porque o brilho tá baixo. Como você já tem uma luz solar em cima do seu celular, como o brilho tá baixo, você não consegue ler. Por isso que quando você estiver na rua, o ideal é que você aumente esse brilho. Tá? E como é que você faz para aumentar o brilho, Diogo? Como é que você faz? Vou aqui, ali mesmo onde eu estava, você vai dar um toque em ajustes. Vai na opção tela e brilho. E você tem aqui o brilho, ó. Você pega essa bolinha aqui, ó, e arrasta. Aqui você aumenta. Aí fica bem brilhoso, né? Vou até botar aqui como exemplo do outro celular. Olha aqui, ele está no máximo, ó. Bem brilhoso. Ou você coloca ele, arrasta a bolinha para a esquerda para diminuir o brilho. E o ideal, né, é que você faça isso, botar o brilho baixo quando você está num quarto escuro. E aí você não precisa de tanta luz assim. E aí você coloca e você consegue enxergar bem o seu celular mesmo que ele esteja bem apagadinho. Tá? Mas, Diogo, como é que eu faço para ajustar isso, Diogo? Então, vou fazer de novo o caminho aqui. Primeiro passo, toco em ajustes. Segundo, toco em tela e brilho. E depois eu arrasto a bolinha. Tá? Na tela do computador, ele não consegue alternar entre aumentar e diminuir, tá? Porque ele está sendo reproduzido na tela do computador. Então não tem essa parte do brilho. O brilho é externo, é a luz. Então vou ajustar aqui e vou colocar para aumentar esse brilho, tá? Coloquei ele na metade ali, agora tá melhor para mim. Ok, pessoal? É assim que aumenta o brilho. Ah, tem alguma outra forma de aumentar o brilho? Tem. No seu iPhone, se você deslizar aqui de cima, dessa pontinha aqui, ó. Dessa pontinha aqui, para baixo, assim, você vai perceber que vai aparecer aqui, ó, uma central de comandos. É o nome dessa janelinha. E aí, repito, como é que eu cheguei até aqui? Eu deslizei o dedo desse cantinho aqui em cima, tá? Tem que ser desse cantinho aqui, ó. Desse cantinho aqui. Da bateria. Tá? De cima para baixo. Isso. E agora o que eu faço aqui, ó? Esse é o volume do brilho.
Quer aumentar ou diminuir? Esse é o volume do brilho. Aí você vai lá, para o dedo aqui e bota para baixo para diminuir ou para cima para aumentar. Então, vou fazer para baixo. Ele está diminuindo o brilho, tá? Aqui você não consegue perceber na minha tela, porque está reproduzindo o celular, tá? Se você olhar aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Ó o meu iPhone, ó. Bem escuro, ó. Bem escuro. Aí se eu aumento o brilho, ó, eu consigo ver muito melhor. Tá bom? Então, repito, como é que eu faço? Como é que você chegou até aí, Diogo? Então, deslizo o dedo aqui de cima para baixo. E eu posso, então, alterar o brilho aqui. Para baixo diminui e para cima aumenta. Certo? Ok? Maravilha, maravilha. O último assunto de hoje. Não sei se você já percebeu que o seu celular ele pode estar se adaptando. Ele pode estar se adaptando. Deixa eu ver se está direitinho aqui. Peraí. O seu celular ele pode estar se adaptando ao brilho. Aqui. Tá legal. Peraí. Tá direitinho. O seu celular, quando você chega no sol, talvez o brilho aumente. E quando você vai para o quarto, o brilho diminui. Por que isso, Diogo? Por causa do brilho adaptável. Tá? Tem até um outro nome aqui no iPhone. Se você for aqui ó, em ajustes. Tá? Depois. Tela e brilho. Você vai perceber que tem aqui ó, uma coisa chamada True Tone. True Tone. E aí você pode pensar, o que é isso, Diogo? Tá aqui, ó. Adapte a tela do iPhone automaticamente de acordo com a iluminação ambiente para que as cores apareçam consistentes em ambientes diferentes. Então, o que significa isso? Foi para o sol, ele vai colocar o brilho lá em cima para você conseguir ver o que está no celular. Entrou para o quarto, ele vai diminuir o brilho. Por quê? Para proteger a sua vista. Imagina você está lá dormindo no escuro, alguém coloca um refletor no seu rosto. Você já dormiu e a pessoa acende a luz do nada. Não é ruim? A vista não sente? Não tem uma sensibilidade? Por quê? Porque teve uma alteração muito grande. Foi uma luz muito forte na sua vista. Então, esse recurso aqui de brilho adaptável, na realidade, ele permite com que o seu celular ele module o brilho de acordo com o ambiente. Foi para a rua, tá no sol, tá muito claro, não consegue enxergar, ele vai aumentar o brilho. Tá dentro de casa, tá no quarto, tá escuro, ele vai diminuir o brilho para proteger a sua vista, para você não sentir muita coisa.